insistir, porque é verdade. A mais lídima verdade, a mais honesta informação. Que a extinta Tupi não fale, pelo amor de Deus. E qualquer outro canal não fala. E que muita gente não fala porque não sabe. Mas eu, na condição de professor, mestre, doutor em Direito, quase livre docente, eu tenho total condição de dizer, amparado pelos meus bons professores de Direito Constitucional, Eleitoral, Civil, Penal, a eleição foi fraudada em 2022. Não se esqueçam que a eleição de 2022 para presidente foi fraudada. Eu quero ler com trilha sonora essa pauta. Tem aí, alemão? Aí, ó. Estão sentindo que ele tá chegando? Hein? De quem é que eu vou falar, hein? Ninguém sabe, né? Rivaldo. Rivaldo de Jesus. Do Rivaldo. Conhece? Inimigo de Jesus? Rivaldo Jesus. Rivaldo Jesus. Bem conhecido como Satanás. Rivaldo Jesus. Gostou da trilha, Ricardo? Toda vez que tiver notícia do Rivaldo agora, alemão, você deixa essa trilha separada, tá? O ministro Alexandre de Moraes lançou o seu novo livro intitulado Democracia e Redes Sociais. Desafio de combater o populismo digital extremista, que é vendido pela bagatela de 159 mangos. Ao longo das suas 352 páginas, a obra sustenta que temas como democracia e liberdade de voto, liberdade de expressão, livre escolha de eleitores, combate à desinformação, regulação das big techs e possibilidade de responsabilização das redes. O livro aborda temas como, por exemplo, o marco civil da internet, o projeto de lei sobre fake news, também conhecido como PL da censura, e a utilização das plataformas pelo que foi qualificado como um novo populismo digital extremista. Moraes Maduro ainda dá ênfase à atuação da justiça eleitoral no que ele chamou de combate à desinformação e aos discursos de e antidemocráticos. Quem vai comprar o livro? Ninguém? Cara, eu quero comprar, eu fiquei interessada. Eu vou comprar também. Eu vou comprar porque Até porque Ah, o bicho, Alexandre de compensa Moraes- você comprar mais. Você vai no Extra, você compra aqueles pacotão de papel neve, você compra 48, sai pelo preço de 20. Pega a promoção quem não de vai sexta. Aí o pior ainda, eu comprei aquela construção comentada dele, o papel veio aqueles papel de seda, liso. Não dá nem pra usar no banheiro. Pois é. Porque tudo que tá escrito ali, ele não faz. Pois é, quem não vai querer comprar um livro de um homem com a cabeça tão brilhante quanto Alexandre de Moraes? Né? Então assim, vai ser difícil a concorrência ali para você comprar o livro, mas a premissa principal do livro O é povo de que... boicote ao livro do Moraes, como se o brasileiro lesse barbaridade, né? Então, a premissa do livro é basicamente que a falta de censura nas redes sociais prejudica a informação do eleitor. Essa é a premissa dele. Por que ele chegou nessa conclusão? Porque o eleitor não toma a decisão que ele quer. Ou seja, o Alexandre de Moraes, como parte da elite que ele representa, ele entende que o eleitor precisa ser tutelado. Então você não pode dar acesso livre ao eleitor à informação. Então o eleitor não pode consumir a informação livremente e julgar a informação por conta própria. O Estado logo precisa tutelar. A informação logo precisa ser centralizada, passada pelo crivo do governo, pelo crivo do Estado, que era isso que o PL da Governo censura... não, dele. O governo é só um fantasma. É um triste papel do Lula. Muita gente fala assim, e o Lula. Eu sempre falo, Pavanato, o seguinte, o problema não é o Lula. O Lula tá num papel triste. Vassalo. E nós sobrevivemos 8 anos de Lula, estamos vivos. Sobrevivemos 6 anos de Dilma, estamos vivos. Sobreviver 4 anos do Lula Gagá, tá engraçado. Exato. Agora, o problema do Brasil não é o Lula.
é esta cabeça brilhante. Cabeça É brilhante. rival do Jesus. Pavinato, ou o problema é o Lula, é a fraqueza do Lula, a ausência de uma liderança no executivo. Não, ele colocou o Lula lá. Vale lembrar aqui, eu gosto sempre de repetir, insistir, porque é verdade. A mais lídima verdade, a mais honesta informação. Que a extinta Tupi não fale, pelo amor de Deus. E qualquer outro canal não fala. E que muita gente não fala porque não sabe. Mas eu, na condição de professor, mestre, doutor em Direito, quase livre docente, eu tenho total condição de dizer, amparado pelos meus bons professores de Direito Constitucional, Eleitoral, Civil, Penal, a eleição foi fraudada em 2022. Não se esqueçam que a eleição de 2022 para presidente foi fraudada. E eu não estou falando de urna, porque eu nem chego perto desse assunto. Não chego porque eu não tenho expertise técnica. Então eu ignoro completamente. O que é fraude? Fraude é você executar um ato burlando a lei. Isso é fraude. Fraude. Você executa um ato, tem uma aparência de legítimo, mas você está burlando a lei. Isso é fraude. O que aconteceu em 2022? A lei eleitoral diz: o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele pode regulamentar as normas, as leis legisladas pelo legislador em matéria de direito eleitoral até o dia 5 de março do ano da eleição. Está na lei, 5 de março do ano da eleição. Está na lei. E não é só isso que ele diz. Ele pode regulamentar essas leis aprovadas até o ano anterior. O TSE pode regular até o 5 de março do ano da eleição. E nessa regulamentação ele não pode aniquilar, subtrair direitos que estejam previstos nessa legislação, nem criar penalidades novas. Então nós temos 3 orientações que a lei dá ao TSE. Você pode regulamentar para dizer como é que vai funcionar esse monte de lei brasileira, eleitoral, até o dia 5 de março, sem subtrair, sem falar perdeu o mané, não amora, tirar o direito, que está previsto na lei, e sem criar novas punições. Eleição de 2022. Chegou no dia 20 de outubro de 2022, me desculpa, dentro do calendário que a gente usa, até que alguém me prove que 20 de outubro de 2022 não venha depois que 5 de março de 2022, eu estou certo, eles estão errados. É simples assim. Até que ninguém me prove que 20 de outubro venha antes de 5 de março do mesmo ano, eu estou certo e todo o resto está errado. Porque é simples, basta olhar o calendário. O Alexandre de Moraes, junto com a Carmen Lúcia, a turminha do TSE, fizeram a resolução do dia 20 de outubro de 2022 e esta resolução, ela interferiu nas campanhas eleitorais de Lula e Bolsonaro. E ela derrubou perfis de ódio só de apoiadores de Bolsonaro e não do Lula. Mas não importa, poderia ter derrubado dos dois. Ela poderia ter sido uma resolução ilegal, mas aplicada de maneira equânime, isonômica. Mas não foi. Mas mesmo que tivesse sido isonômica, a eleição já estava fraudada. Porque burlou-se a lei eleitoral, passou-se do prazo. Só coisa de 7 meses e meio. Só isso. Nada, né? Esqueci. 7 meses e meio depois você faz. Fraude. Segunda fraude. Ela aniquilou direitos. Veja-se pelos despachos vazados pelo Elon Musk, em que esses despachos, com base na resolução do dia 20 de outubro, se dizia: temporariamente se suspendem direitos e garantias individuais. Isso não existe. Então é legal pelo prazo e por aniquilar direito. E ainda criou punições não previstas em lei. Então, uma resolução triplamente ilegal, triplamente fraudulenta, colocou Luiz Inácio no lugar dele. Então não é que ele sabe, Luiz Inácio sabe que ele foi colocado ali
num processo fraudulento, que foi a eleição de 2022, e fraudulento porque a lei diz que é. Não sou eu, é a lei. E se você quer me contradizer, me prova que 20 de outubro de 2022 veio antes de 5 de março de 2022. E o mais triste é ver ele se gabando disso em um livro, né? Agora ele se gaba da atuação dele no TSE como se fosse algo legítimo, algo que salvou a democracia, quando é exatamente o oposto. Foi a deturpação do que nós entendemos por democracia. É verdade, se colocando como um salvador aí das redes sociais, da democracia, enfim. Mas acho que ele precisa arrumar um dinheirinho para ir para Disney no tempo que lhe resta, não? Uma pessoa do chat perguntou assim: esse livro do Moraes seria proibido por um eventual ministro do STF Pavinato? Não, jamais. Jamais. É o debate de ideia. Por mais que seja esdrúxulo, é o debate de ideia. Eu sou a favor da liberdade, não da censura. E olha, eu sinto lhe dizer, mas eu não vou ser candidato nunca e também, certamente, não poderei ser ministro do STF. Porque eu não terei mais réu primário a partir de dezembro. Não terei. Eu já fui pré-julgado num processo que está em sigilo, que eu também não posso falar das arbitrariedades que fazem contra mim, sob pena de multa, e eu não sou um saco de dinheiro, tenho dívidas. Então eu só posso dizer isso a vocês. Eu sou um comentarista político, um apresentador, um jornalista. Não tenho pretensão política porque não posso. E também não tenho pretensão de ir ao STF, porque, pela técnica jurídica do país, um sujeito sem notável saber jurídico como Toffoli pode ser. Mas eu, porque já não tenho mais a minha reputação ilibada pelos processos penais promovidos por canalhas contra mim, não posso. Então, fica aqui só na hipótese. Um eventual ministro Pavinato, o que nunca vai acontecer, não censuraria esse livro, porque a censura nunca é o caminho. Aliás, a censura é o fim. Vai ser restaurada a ordem, cedo ou tarde, porque o teto vai chegar. E eles vão começar a tentar eles vão se digladiar e eles vão tentar se absorver, porque não existe limite para a ambição individual deles. Esse é o teto. A gente só está tentando entender como é que esse teto vai se apresentar. Talvez esse livro esteja dentro da lógica desse teto. Quando teve a eleição do Trump, duas coisas. O Trump foi maravilhoso para o mundo inteiro, não só para o Brasil. Só tem um detalhe. Para o Brasil, esses indivíduos já perceberam. A gente tem que começar a agir agora, porque senão eles vão retomar o poder aqui para restaurar a ordem e a dignidade no país. Talvez um livro como esse venha a reboque de dizer: vamos apagar a história e colocar a nossa narrativa, que é a narrativa que interessa. Ou levar para Harvard analisar isso aí. Certamente. Porque o professor catedrático de filosofia do direito em Harvard, que é o meu querido amigo Mangabeira Unger, e é um querido amigo mesmo tendo posição política totalmente diferente da minha, se ele pega um livro desse, ele destrói em Harvard. Destrói! Porque as opiniões do Mangabeira Unger sobre o STF brasileiro, se você acha que as minhas são severas, você não vê os do Mangabeira Unger. Eu tenho divergências do Mangabeira Unger, mas ele é um cara decente. Ele é um cara honesto intelectualmente. E mesmo assim a esquerda tentou... Sabe o que a esquerda fez com o Mangabeira Unger? Para ver, ele é de esquerda. Para ver com a esquerda, por isso que a gente vê essa briga intestina que vai acontecer. Sabe o que foi que eles fizeram? Existe um livro, acho que é do Perry Anderson, que fala sobre as 50 principais personalidades intelectuais. 50 tons de cinza. 50 principais personalidades ou intelectuais do século XX. E ele coloca o Mangabeira Unger como uma dessas 50 personalidades. Sabe o que foi feito aqui? Mangabeira é. Sabe o que fizeram aqui no Brasil? Traduziram o livro do Perry Anderson. Cortaram o capítulo Mangabeira Unger, para que a esquerda não soubesse que havia alguém de esquerda que poderia de botar o dedo na cara da própria esquerda. Não estou dizendo que eu concordo com tudo aquilo que ele fala, nem que eu sou de esquerda. Veja, eu sou capitalista, conservador e monarquista, então não tem espaço vermelho, exceto se for em homenagem às casas nobiliárquicas europeias. E você sabe, mas eu tenho que ser honesto. Quando eu falo, as pessoas falam: nossa, você fala mesmo. Quando eu falo as coisas que as pessoas acham mais impactantes, perguntam se eu não tenho medo, antes eu falo, eu sempre pergunto para o Mangabeira Unger.
Porque às vezes a gente é meio maluco, né? A gente solta. E como ele tem um espectro político diferente do meu, e tem uma bagagem intelectual muito maior que a minha, eu falo, professor Mangabeira, eu tô ficando louco ou faz sentido jurídico? Ele me diz, faz sentido jurídico. Eu posso ser processado aqui pelos medíocres do STF, mas eu tenho embasamento dos meus bons professores de constitucional e do Mangabeira Unger de Harvard. Coisa que o STF não tem faz muito tempo.